8 horas atrás, nós estávamos justamente falando da possibilidade real, concreta, de iniciar o conflito nas vésperas de Purim, já para a libertação do povo iraniano e também para se cumprir o segundo decreto, né, de Assuero, lutem pelas suas vidas. Dessa maneira, Israel e Estados Unidos, né, nos surpreenderam na madrugada, não tão surpresa para nós aqui do canal, porque o apóstolo Efraim profetizou por 2 dias consecutivos a escalada da guerra e que ela iria acontecer a qualquer momento. Inclusive, ele iniciou com uma bandeira vermelha no fundo cinza, depois ele foi com a camisa toda vermelha e hoje ele está totalmente de cinza. Tem áreas do Irã que já estão sendo pulverizadas, mas também há o contra-ataque do Irã e o nosso comentarista intergaláctico, interestelar, internacional, Efraim, vai fazer a leitura desses primeiros momentos de guerra, tá, gente? O povo iraniano lá é uma festa só. Os jovens parece que ganharam na Mega Sena, tá a maior festividade cada vez que explode alguma coisa do lado do governo iraniano, e fica claro que povo e governo são duas coisas diferentes. É isso aí, Efraim? É isso mesmo, nós já estamos vendo até pessoas. Eu não postei, mas tem um canal de um cara do Irã que botou o pessoal, as mulheres, senhoras, dançando na rua, cara, comemorando o ataque americano. Teve um garoto, um jovem, que disse: "Eu amo Trump", falou em inglês, porque eles já querem sair, eles querem que alguém tire esse machado da cabeça deles, né? Essa corda do pescoço deles, chamado regime islâmico radical xiita, né? Dos ayatolás. E e veja, não é, eles não estão contra o islamismo, eles estão contra o regime, porque o regime é ditatorial. Um regime ditatorial pode ser cristão, islâmico, ateu, não importa. Ele sempre traz opressão e necessidade e vontade de livramento. Então, assim, só não dá para precisar ainda, doutor Alex, se houve o início. Parece, pela minha observação, como aqui acontece tudo mais cedo, né, do que aí, que o primeiro ataque foi do Irã. Quem começou a atacar foi o Irã. Mas foi quase que concomitantemente. Por quê? Porque parece que eles tinham informação de que o ataque aconteceria hoje. Veja, ontem na live eu disse que as chances eram muito grandes de acontecer de ontem para hoje, porque eles estavam há 3 sextas-feiras com essa ameaça. Mas agora nós tínhamos um acréscimo de informação, que era a retirada de pessoas essenciais de vários governos do Irã e de Israel. Então, nós estamos vendo aí uma escalada muito grande. Ontem estávamos vendo, perdão, uma escalada muito grande de retirada de pessoal não essencial, essa coisa toda. E, de repente, acontece hoje. Os primeiros registros que eu pude fazer foram ataques do Irã às bases americanas. Ele começou atacando as bases. Todos os países com bases, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados, todos já colocaram que tem o direito de se defender e que condenando o ataque iraniano às regiões deles. Inclusive, Abu Dhabi, rapaz, teve ataque assim praticamente no centro ali. Em contrapartida, já explodiram o Palácio do Ali Khamenei, central, que foi o que o povo comemorou, filmou dos prédios, a fumaça, aquela coisa toda. E já tem registro de pelo menos umas 8 a 10 cabeças de líderes dentro do governo iraniano que já foram capturados e mortos pelas forças israelenses. Eu avisei ontem que assim que começassem os ataques de qualquer lado, ia começar a rolar a cabeça. Já começou a rolar de vários. O chefe de inteligência, um comandante-geral das Forças Armadas, uns 5 ou 6 comandantes de exército já foram eliminados imediatamente. Então, eu falei, além das forças de inteligência, tem também iranianos que querem se livrar. Então, assim,
não vai ser fácil para o regime manter ali uma guerra longa como se está calculando. Não há ainda registro, tentaram já eliminar o Khamenei e o outro líder, que eu esqueci o nome agora, acho que é o Khamenei, um negócio assim, mas não há confirmação. Acho que houve uma tentativa e não houve sucesso na eliminação dos dois, mas que já estão dentro do Irã fazendo eliminações diretamente aos comandantes. E, atualmente, Israel está concentrando ataques no Iraque, a lugares que poderiam, junto com o Irã, atacar. O governo iraquiano fez uma nota dizendo que eles estão trabalhando para evitar ter que entrar na guerra junto com o Irã. Então, eles estão ajudando a eliminar as ameaças que existem a partir do Iraque para Israel, para não haver ataques, para eles não serem retalhados. Então, assim, os países islâmicos sunitas, que são esses todos que não são iranianos, estão se levantando, condenando os ataques iranianos, porque por isso que eu estou te falando que quem começou foi o Irã. E eu tinha dito ontem que havia a possibilidade de haver um ataque preventivo por parte do Irã. Então, o Irã começou os ataques e agora já está vendo respostas imediatas por parte de Israel, dos Estados Unidos. Ainda não tem registro de quais ataques os Estados Unidos participou, mas vários sítios, né, vários lugares de comando iraniano, de defesa, de ofensiva, já foram atacados. Eu acho que pelo menos uns 12 a 15 lugares estratégicos do Irã já foram atingidos por mísseis. Hoje eu estava vendo um brasileiro judeu e ele falando que os F-22 eles têm contrato exclusivo. É o único caça constitucionalmente, pela Constituição americana, proibido de ser vendido. Nenhum outro país tem o F-22, porque eles dizem que é o caça mais perigoso do mundo, mais tecnológico, mais bem feito até hoje é o F-22, e está com vários F-22, tinham, né, pelo menos até essa madrugada, vários deles pousados em Israel. Isso é inédito. Nunca houve a participação dos F-22 fora dos Estados Unidos em exercício em nada. Então, ter F-22 com pilotos americanos em Israel já tornou algo inédito. E eles têm esse contrato de exclusividade. Por lei, eles não podem vender F-22 para nenhum país. Nem os aliados principais podem ter F-22. E está cheio lá. Então, meu amigo, os dias do regime islâmico estão contados. Efraim, nós temos a profecia de Elão, né? Você trouxe isso, inclusive, em algumas lives, né? Se você puder localizá-la aí e contextualizá-la dentro desse momento, porque, de maneira efetiva, né, os caras estão mandando flechas, né? E pelo repost que eu fiz de um conteúdo teu, inclusive, lá, eu vi que eles acertaram as bases com precisão cirúrgica e as baterias antiaéreas não conseguiram, né, evitar o dano desses ataques. Então, você tinha dito que eles iriam começar do mais simples para o mais difícil. O mais simples, eles já começaram a lançar e já conseguiram êxito ali nos alvos internos, atingiram alvos em terra. Nós podemos esperar de hoje para amanhã uma grande ação de destruição massiva por parte do Irã a esses países que fazem parte agora de uma coalizão, né? Israel, né? E Estados Unidos. Dois, esse processo traz a China para dentro e a Rússia e a Coreia do Norte, ou o Quarteto Fantástico vai assistir à destruição do Elão? A percepção que eu tenho é que eles vão participar indiretamente, já participando, ou seja, já deram armas de defesa e ataques ao Irã e agora está por conta deles, porque eles não vão participar diretamente, como, por exemplo, a Europa participou de mandar armas durante o conflito para a Ucrânia, porque seria um ato insano por parte deles, visto que o exército iraniano já foi condenado pela Europa
os Estados Unidos já considera o exército iraniano também um grupo terrorista. O Israel sempre considerou todo o regime islâmico dos ayatolás um grupo terrorista. Então, assim, eles entrarem nessa vibe de apoiar abertamente durante o conflito pode trazer um dano significativo às relações comerciais deles e consequências por um regime que disse que... Você veja que o Israel, perdão, os Estados Unidos segurou até o último momento, até agora, até ontem, o Trump ainda estava dizendo, olha, eu não vou permitir que eles tenham armas nucleares, e as negociações, eles falaram, nós vamos manter nosso programa nuclear, eles negaram tudo. E Israel dizia, olha, eles estão só ganhando tempo. Para quê? Para se preparar o máximo possível. E parece que Israel estava certo na sua análise de que o Irã estava só ganhando tempo com as negociações, indo em todos os lugares que marcavam, para ir ganhando tempo de preparação, tanto de defesa quanto de ataque. Mas, como eu disse ontem e repito agora, a tendência é que aumente, sim, a escalada. Eles já tinham, até uma hora atrás, enviado 35 mísseis hipersônicos, chegaram a atingir o centro de comando americano dentro do Bahrein, que é o centro principal de comando tático que eles tinham na base do Bahrein, e ela foi atingida primeiro, praticamente, por um míssil. As defesas não conseguiram interceptar, e é isso que eu tenho falado. Os hipersônicos iranianos são flechas, como você falou, elamitas, muito precisas e muito velozes, são muito difíceis de se defender desses hipersônicos pela distância. Eles viajam a uma velocidade absurda e as defesas não conseguem alcançar a velocidade. Quando vai chegar, o negócio já passou, porque em minutos ele alcança essas bases. Eu acho que a novidade que vai ter nessa guerra é que eu não acredito que os países islâmicos sunitas vão ficar só assistindo. A Turquia já tinha anunciado que, numa possível tentativa... Você sabe que a Turquia é extremamente... como é que eu posso chamar assim de forma correta? Ela é extremamente tomadora de terra, ela é bem... Expansionista. Expansionista, essa é a palavra certa, em termos de terra. Por quê? Ela já avisou que, assim que a guerra iniciasse, ela ia entrar nas fronteiras dela com o Irã para evitar uma fuga em massa de iranianos para a Turquia. Conhecendo a Turquia, por histórico, pode-se dizer que, aonde eles chegarem, eles vão tomar e vão ficar. Eles fizeram isso com a Síria, fizeram em todo lugar que eles tiveram, eles não voltam atrás. Eles acusam Israel de fazer isso, mas eles fazem o tempo todo. Interessante isso, hein? Então, ali o comandante deles é o Edergon, como é que é o nome dele? Não, é o Tayyip Erdogan, mas é Erdogan. Mas o pessoal fala Erdogan porque tem um G, mas aquela trema em cima do G dá o som de U em turco. É Erdogan. Então, o Erdogan vai se valer desse oportunismo para aumentar o território dele. Com certeza, ele já fez isso outras vezes, ele já avisou que vai entrar ali para poder fazer uma linha de segurança, esquece esse pedaço de terra. Outra coisa, a Arábia Saudita fez uma declaração veemente de condenação e citou todos os países sunitas atingidos e deixou no final claro que eles não vão ficar parados enquanto os países são atacados covardemente pelo Irã. Então, a gente pode esperar uma resposta. Eu acredito que, pela primeira vez, os países islâmicos... Porque, veja, agora é um ataque de país islâmico contra país islâmico, e isso também é inédito. Apesar daquele ataque da Guerra de 12 Dias combinado com o Irã e Estados Unidos de uma base no Catar, que estava vazio, não tinha mais nada, nem armamento tinha lá dentro, era um prédio que nem estava sendo praticamente utilizado, agora não, são ataques intencionais do Irã a outros países islâmicos, e isso pode gerar uma crise sem precedentes entre esses países e o Irã, e não só Israel e Estados Unidos, mas outros países falarem, não, agora, porque eles estavam dizendo, não vão usar nossa praça aérea, não vão usar nossas bases, eles não precisam usar armas deles, pode dizer, agora está tudo à disposição, já que nos atacaram, agora eles vão ver com quantos paus se faz uma canoa. E se isso acontecer, meu amigo?
Deixa eu fazer uma colocação aí, Efraim. Nós podemos, então, pensar que o Irã vai lançar uma nuvem de gafanhotos ali no Oriente Médio? É muito possível que ele lance uma nuvem de gafanhotos, sim, lotado de drones. Eles vêm se preparando esse tempo todo, deixando o povo à míngua de dinheiro, usando todos os recursos que eles têm, e são muitos, para preparar para essa guerra, porque, segundo o Irã informou, essa é a guerra total deles. Uhum. Agora, olha só, vamos fazer mais um ensaio imaginativo. E se eles começarem a convencer grupos extremistas, como o antigo ISIS, Al-Qaeda e até o Talibã? E vamos lá, imaginação. Vamos imaginar que o Paquistão começou um ataque ao Talibã exatamente para desmotivar os radicais a se juntarem ao Irã. Eu tenho Porque certeza disso agora. porque ele pode ter feito isso de forma de caso pensado, dizendo, olha, Orientado pela CIA, né, pelos americanos, para conter os radicais. Para quê? Para evitar que o Irã transforme a guerra total do Irã contra Estados Unidos e Israel numa guerra santa, numa jihad. Porque total. se eles conseguem convencer os islâmicos que isso é uma jihad, que é uma guerra santa contra o grande Satã, como eles sempre se referiram aos Estados Unidos, eles vão arrastar uma multidão de radicais contra os interesses americanos e israelenses em toda a região. Né? Agora, Efraim, isso deve desdobrar finalmente na profecia de Macron, porque provavelmente essas células extremistas vão eclodir dentro da Europa. Em todo mundo, doutor Alex. É isso que, vamos dizer assim, a conclusão que a gente pode chegar é que todas as células, plantações, que são de décadas, não é de mês passado, pelo Irã, em várias partes do mundo, na Europa, Estados Unidos, talvez até na América Latina, como foi pego um cara aí que, né, estava com bomba aí no Brasil. Então, assim, preparando um artefato explosivo no Brasil. E esses, se o Irã, e é o que ele disse, entrou em guerra total, todos os seus interesses no mundo, todos os seus proxies, todos seus procuradores no mundo vão entrar em ação. Então a gente começou a ver agora e vamos começar a acompanhar notícias. Agora, Efraim, nós temos uma alta concentração ali da turma, né, que saiu principalmente do Hezbollah e parece que alguns do Hamas na tríplice fronteira, na área ali da cascata, né, que nós temos ali em Foz do Iguaçu. Nós temos uma concentração bizarra deles lá e, coincidentemente ou não, em novembro, o americano celebrou um bendito acordo com o Paraguai e é militar para incursões e defesas a partir do Paraguai. Podemos ter o território da República da Jabuticaba sendo atingida por essa movimentação. A Mossad e CIA espalhadas hoje, né, nas áreas de fornecimento, inclusive de urânio no mundo. Elas podem se mobilizar também em terra. 3. Nós temos aí uma situação que está começando, é a ponta de um iceberg. Nessa ponta do iceberg, Macron tinha mandado os benditos hospitais se prepararem para 1º de março, que é amanhã. Então, 1º de março está se apresentando, né, esse último dia de fevereiro, dia 28 Hoje de é 28, fevereiro de 2026, ele já está trazendo a possibilidade de escalar uma guerra total global, porque nós ainda temos um ataque massivo russo que aconteceu também na Ucrânia. Né? Eles partiram para cima de Kiev, aí Kiev foi lá, arrebentou petróleo, eles voltaram e arrebentaram Kiev de novo. Então, nós podemos acordar o 1º de março em chamas. Eu acredito que março, que é inspirado no planeta Marte, ou Mars, em inglês, que é também o deus da guerra, de Roma, como um mês altamente explosivo, iniciado com uma lua de sangue,
né, no dia 3, e com todas essas previsões, como você disse, Macron, então vou de trás para frente. Você começou com a primeira pergunta falando da possibilidade do Brasil estar entrando no, Ser alvo. ter alvo, depois que falou do Mossad estar em terra talvez atuando, e agora, por último, falou do Macron e mês de março. Realmente, o Macron, em julho do ano passado, ordenou, não o Macron só, o governo francês, ordenou a expansão e a preparação para receber milhares de militares franceses a partir do mês de março de 2026. A que essa ordem se refere ainda é uma incógnita. Qual era a visão que eles estavam tendo a respeito deste mês, no meio do ano passado? Dentro do Mossad, eu acredito que o Mossad está espalhado em várias partes de interesse, acompanhando os movimentos terroristas em várias partes, inclusive Brasil, América Latina, Estados Unidos, e muito do que acontece aí do Brasil identificar possíveis perpetradores de ataques, eu acredito que vem da inteligência deles os apontamentos para ajudar esses lugares a combater esses terroristas extremistas. Na primeira pergunta, eu vou citar o pastor Marcelo Carvalho e o pastor José Maurício, né? O Marcelo Carvalho tinha falado no início de fevereiro que ele disse que esse acordo aconteceu. Não aconteceu. Assim, não do jeito que ele falou. Ele falou que os Estados Unidos ia fazer um acordo com a Irã, que ia ficar tudo bem, que os Estados Unidos ia iniciar o ataque ao Irã. Não aconteceu exatamente como ele disse. Eu sei que tem gente aqui que segue a gente, que segue ele lá. Ele está afirmando que aconteceu exatamente o que ele disse, mas não foi exatamente como aconteceu, gente. Não houve acordo até agora. Até ontem, não houve Deixa eu te acordo. fazer, pegando esse gancho aí, por que que o profeta brasileiro ele sempre distorce e contorce para querer se tornar oráculo? Tu já notou que isso acontece direto aqui no Brasil, cara? Infelizmente, a É um gente quer, absurdo assim, isso. quer confirmar a palavra da gente. Aquele barbudinho também, que você citou outra vez, você estava de olho nele, falou que iam ter 7 trombetas, um magrinho lá do Rio, que as 7 trombetas iam tocar uma atrás da outra em 2025. Essa profecia não aconteceu e ele não falou mais nada. Não, a pessoa simplesmente, Não, o que não cumpre, quando essa é a cumpre, vai lá e unção. põe o vídeo. Aconteceu, olha o que eu disse, olha o que eu disse. Aí quando Isso não, aí é a aí unção do óleo de peroba, né, cara? Os cara de pau. Tem os cara de eu pau e não os estou dizendo papagaios. que a palavra dele não se cumpriu, quem sou eu para questionar a palavra dele, mas não aconteceu. Ele falou que ia ter um acordo e que o ataque iniciaria pelos Estados Unidos ao Irã, só que não foi o que aconteceu também. Até onde se sabe, o primeiro ataque partiu do Irã, e Então, nos interesses americanos. deixa eu pegar então o jabá para a gente aí. Gente, ó, nós estamos na primazia da informação, só a misericórdia de Deus. Eu entendo que é José do Egito, literalmente, antevendo o que vai acontecer a partir dos sinais que são trazidos. A sua participação conosco aqui, ó, precisa dar o like agora, por favor. Precisa colocar o 15 importante agora, por favor. Você precisa se inscrever no canal. Você precisa virar assinante do canal para nos ajudar. Contribuir como Douglas, como a Sandra, que está aqui nos ajudando. Deixa eu ver quem mais já contribuiu aqui, impulsionando, né, essa luta nossa contra o algoritmo. Agradecer esses dois que responderam imediatamente, né, sem solicitação, mas precisamos que você contribua com 5 centavos de real, de dólar, euro, o que for do seu coração possível. Você vai ajudar a entrega do conteúdo. Então, precisamos aí ultrapassar os 120, né, likes pelo número de pessoas que estão aí, gente. Então, você dê o like, você contribua, você se inscreva, você seja assinante, ok? Bote o bendito do 15 importante, bote a sua cidade, número 1 em a cidade, para a gente saber a bendita da entrega, né? Aonde o bendito do YouTube está bloqueando. Eu não tenho visto a galera da Oceania, eu não tenho visto o pessoal de Singapura, já tem um tempão que eu não vejo o pessoal do Japão. Então a gente quer saber aonde nós estamos chegando e por que, que ele não está entregando nessas áreas, ok?
Então, escreva. Mesmo você que vai assistir depois, escreva, porque de vez em quando eu vou lá, passo o olho e tento mapear para a gente poder saber o que nós estamos enfrentando. Mas fato é, gente, que isso aqui é um trabalho feito pelo Espírito Santo, por mim, pelo Efraim, pelo Bill, a equipe do Bill e você. Então, nós estamos trabalhando juntos, gente. Ok? Sua parte é dar like, é compartilhar o conteúdo, ok? É contribuir, ok? É fazer com que essa voz nossa alcance as nações. Então, você é fechamento do ancião. Quem é fechamento do ancião, coloca 20 aí, gente, 20. Você é fechamento do ancião, gente. Tem que ser fechamento para a gente andar. Dentro dessa ideia de fechamento, Efraim, olha só, nós estamos diante agora de uma tragédia anunciada. Você tinha dito que o ataque ocorreria no final de semana por causa da Bolsa de Valores. O mundo cripto já estava prevendo isso e agora está claro, né? O que a cripto viu, ok? Que a cripto viu e confirmou o que nós aqui colocamos, que o Irã foi atacado com o derreter das criptos. Uma vez Mas vencido. antes de você fazer a pergunta, deixa eu terminar aquela pequena explicação Tá. rápida, porque eu falei do pastor Marcelo, eu falei do pastor Zé Maurício, mas não de forma pejorativa. O que ele falou, do jeito exato que ele falou, não aconteceu, mas aconteceu. Ele foi um dos primeiros a anunciar que haveria um ataque, sim, uma guerra entre os dois. Sendo que eu vou levar em conta as outras coisas que eles dois disseram. O José Maurício teve uma visão que haviam já células e que o Brasil seria atacado por vários ataques terroristas. Ele disse isso meses atrás. E que haveria uma invasão ao Estado brasileiro por parte dos asiáticos maiores que tem. Ele disse isso. É uma visão que ele teve. Ele não falou, Deus me falou. Ele só falou que foi uma visão que ele teve há muito tempo atrás. O Marcelo Carvalho também viu ataques e realmente foi uma das poucas pessoas que falou que haveriam tentativas de ataques e ataques terroristas dentro do Brasil. E quando ele disse isso, as pessoas riram, porque o Brasil não tem nada a ver com a situação. E, por acaso, foram 2 vezes que aconteceram agora recentemente dos brasileiros pegarem, provavelmente com a ajuda de inteligência estrangeira, 2 tentativas de ataques, sim. E ele foi um das... Então, assim como não aconteceu exatamente como ele disse que ia acontecer, aconteceram coisas que só ele disse que ia acontecer. Efraim, deixa eu te dar uma dica. Você começou a caminhar comigo ano passado. Eu falei disso em 2018, cara. É só olhar isso aí no YouTube. Em Não, 2018, beleza. É que a gente falou assim, parece que a gente estava criticando os caras, mas eu estou falando olha assim, só, tem coisas que não... Deixa eu só terminar, doutor Alex. Tem coisas que eles disseram que não aconteceram milimetricamente como ele disse, o pastor Marcelo Carvalho. Mas tem coisas que só eu vi ele dizendo, tem outros que disseram, mas eu sei que eu vi ele dizendo ano passado, e ele disse, olha, o Senhor me mostrou que vai haver ataques terroristas no Brasil, e praticamente ninguém disse isso abertamente. Então, deixa eu botar mais uma aí para depois ele e os outros copiarem. Com o ataque do México, da maneira como tudo está acontecendo ali, o número 1 do tráfico de drogas global se chama agora PCC Brasil. Essa é a próxima bomba, gente, que vai explodir. Nós fomos para a vanguarda agora do narcoterrorismo global. E isso, né, se você perguntar, doutor Alex, foi Deus que mostrou o senhor? Eu creio que sim, porque eu tive acesso à matéria. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, Jesus, o PCC agora é o número 1 do mundo, cara. Então, se nós viramos o número 1 e o americano declarou guerra ao narcoterrorismo, Efraim, esse troço vai dar bom ou vai dar ruim? Porque agora não, vai dar é o número ruim. 1. E não se esqueça que parte do argumento do ataque ao Irã é que o Irã participava de vários eventos desse tipo também na América Latina, mandando aviões com uma série de coisas para cá, e esses armamentos e outras coisas que eu não vou falar aqui, mas narco mesmo, vinham de lá. O Irã era um centro de distribuição, assim como Maduro era um pino que ligava várias
correntes de interesses malignos aqui na América Latina, o Irã estava sempre estava sempre financiando muitas dessas atividades através de outros reforços. Então, haviam vários voos, já na época do Chaves, entre Teherã e Caracas. E aí, só para botar a cereja no bolo aí dos garotos, ainda tem a onda do vulcânio. O vulcânio, o vulcânio. Pega o NIO, né? Aí XXPTAAZ e bota URA na frente. Ainda tem essa treta, tá? E é toneladas, hein? Toneladas. Sim. Eles falaram. Isso. Uma das exigências dos acordos é que tem os países. Tu sabe que tem os planetas, né? Acho que é até melhor, né? Vem Vênus, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Urano. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Antes de Netuno e depois de Saturno, ficou o oitavo planeta, que seria Urano, e tem o último, que é o Plutão, que depois virou uma anã. Né? Uma anã. Então, vamos nos referir para Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, é o oitavo mesmo. Então, a gente vai sempre se retratar essa condição como o oitavo planeta. O oitavo planeta, né, que é melhor, ele é uma das exigências do acordo que os Estados Unidos tinha para com o Irã, é que ele abrisse mão daquela quantidade enorme que eles têm desse oitavo planeta para outro país de escolha deles. Podia ser para a Rússia, China, para quem eles quisessem, a própria Coreia do Norte. Vocês não podem ter isso no Irã, vocês têm que deixar esse oitavo planeta com outro. E eles se negaram e falaram, não, é nosso, nós desenvolvemos. Ué, mas vocês não falaram que enriqueceram para fins pacíficos? Sim, mas só que para enriquecimento pacífico, você só precisa enriquecer o oitavo planeta até 5. E o dele estava enriquecido em 20, ou seja, em muito mais do que 5. Eu estou chutando um valor, mas é muito acima de 5. Ou seja, não era para fins pacíficos, porque até 5 é para fins pacíficos. Efraim, só a misericórdia de Deus, cara. Gente, nos ajude aí, mete o 15 importante. Efraim, isso então, aquela profecia do cara da África do Sul pode se cumprir. Olha, é verdade. O brother Joshua, o irmão Joshua, falou que não haveria Copa de 2026. Apesar de que a motivação dele, o motivo que ele alegou é que haveria o arrebatamento em 23 de setembro, que depois mudou para 6 de novembro, que depois mudou para 25 de novembro, que depois mudou para 10 de dezembro, aí ele perdeu a credibilidade, ninguém mais disse nenhuma data que ele tenha dito. Mas a visão que ele teve é que não haveria a Copa por causa... E ele disse, o Senhor me mostrou que o mundo ia estar completamente virado no período e a Copa não aconteceria porque não haveria como existir. E você está mostrando essa taça, eu estou lembrando da capa da The Economist, de um jogador iniciando um chute de bola que ia atingir o mundo inteiro também, né? E que se espalhava pelo mundo inteiro o chute daquele jogador de blusa vermelha como a que eu estava ontem, que parecia poder ser a seleção portuguesa. E olha os caras da medalha. Olha os caras da medalha, o Epstein, a turmazinha da medalha. E quem deu a medalha foi os demoniocratas, a bendita da medalha. Não está chegando aí, não? Tá. É que eu fui coçar mesmo. Estava coçando ali. Eu dei uma coçadinha aqui. A medalha, cara. Aquela medalha é uma mandala e tem uma estrela de 5 pontas dentro daquela bendita medalha. Aquilo ali é grau de sinistralidade máxima. E detalhe, tivemos uma artista nossa que apareceu com o olho roxo, o olho direito roxo. A bichinha disse que passou mal, caiu, e o que apareceu foi o olho roxo. As pessoas caem da escada, caem de uma pedra, tropeçam num cachorro e só conseguem ficar com o olho roxo. Eu fico assim, cara... Não, e é o mesmo tem que ser muito mirolha. Tu lembra desse termo, mirolha? Mirolha. Que a gente usava na bola de gude, né? O cara é mó mirolha. Ou seja, o cara tinha uma mira boa, né? Pô, a pessoa tem que ser muito mirolha para cair de um lugar qualquer, ainda só ficar com o olho roxo. Não mostra mais nada roxo. Eu falo, como é que não, as pessoas graças a Deus,
Ó, graças a Deus você caiu e não ficou com o olho roxo, hein? Não, eu fiquei com a cabeça aberta, mas o olho não ficou roxo, não, cara. Já pensou? Meu Eu Deus! encontrei com um amigo Não, que tu eu. já. Não, tu imagina se tu aparece de olho roxo. Aí. Deus me livre, eu dizer que aí, tá vendo? Ele tá em tudo. Tu sabe que esse meu amigo que eu caí na casa dele, dentro da casa dele, que é português, ele teve aqui a semana para entregar um dispositivozinho de carregador que eu emprestei para a esposa dele um dia. Aí ele veio aqui na porta. Ele, como é que está a cabeça? Porque na cabeça dele, da última vez que ele me viu, eu estava no chão com uma poça em volta. Aí eu mostrei ele, uau, já está totalmente. Eu falei, ficou uma semana, já estava cicatrizando, amigo. Com 2 semanas já estava cicatrizado. Eu falei com ele, eu tenho até tenho tendência ao chamado queloide, aquela super cicatrização que acontece na pele. Eu e minha esposa temos isso. Então, assim, cicatrizar para mim sempre foi uma facilidade. O problema é que a cicatriz vai crescendo, parece que se... Mas eu falei, não, a cicatrização foi rápida, mas a recuperação foi muito rápida, graças a Deus. E estamos aí, no combate. Não, e detalhe, você ficou com a cabeça desinchada e mais novo, né? Aquela parada ali foi sangria mesmo. Rapaz. Sangria. Aí daqui a pouco, ó, você já está dizendo que o pessoal podia. Eu não apareci com ele hoje. O pessoal falou, Efraim fez aquele negócio do. Você viu o Jim Carrey? Apareceu ontem? Não. O Jim Carrey apareceu de cabelo comprido, muito mais novo do que há uma semana atrás. Que isso? Aí o pessoal. Só que aí foram ver, o olho dele tá com cor diferente. Eita! Alguns traços diferentes já estão dizendo que não é o Jim Carrey, é o substituto. Meu Deus! Porque ele andou falando demais, e talvez tenha sido convidado a ser substituído, mas pode ser alegação. Agora, Efraim, passando agora para essa questão da substituição, né? O Trump já informou a nação americana, né, de que começou a guerra de fato começou. A reação em solo, por conta de todo esse processo do ICE, a situação do Maduro, que até ontem nada saiu do Maduro mais, não tem mais nada, ninguém fala de Maduro. Acho que eu sou o único cara que pergunta pelo Maduro. Eu acho que só você e alguns venezuelanos ainda perguntam por ele, mas os venezuelanos por motivo diferente. Tipo assim, pô, já caiu da árvore o Maduro? De Maduro? Meu Deus! Meu Deus! Nos Estados Unidos, a repercussão interna desse início da guerra melhora a posição do Trump em relação às reformas, a possibilidade dele pegar a Suprema Corte de jeito como o Bukele pegou a dele, porque o Bukele, para avançar como ele avançou, né, ele foi para cima da Suprema Corte dele. Ela foi toda ela, né, sendo modificada, alterada. Ele meteu impeachment à torta e à direita lá naquele trem. Nós podemos ter um movimento republicano saneando a Corte americana? A gente vai ver algumas coisas acontecerem. Eu vi uma declaração hoje do Bill Clinton dizendo que a esposa dele nunca teve envolvimento nenhum com o cara da ilha. Eita. E que os republicanos estão tentando associá-la a isso, mas que ele andava com ele muito antes de saber as coisas horríveis que ele fazia, que se ele soubesse ele não teria andado. Né? Então, assim, antes de serem divulgadas, ele está dando uma declaração, usando o benefício da dúvida, que não tem como comprovar. Porque as pessoas, mas o cara estava junto. Pô, quer dizer que se eu for fotografado com um burlador, com um golpista, eu vou ser golpista porque eu tirei uma foto ao lado dele. Como é que eu vou saber o que o cara faz na intimidade dele? Você pode estar com alguém que você considera um grande amigo e depois descobrir que o cara é uma pessoa violenta dentro da casa, que bate na mulher, aí quer dizer que você também participou. Você acabou de dar o álibi ao Silva da Jabuticaba, que não sabe o que acontece no andar de baixo. Não, mas todos esses políticos são especialistas em, cara, não tem foto, não. Sabe quando tu tá com raiva da pessoa, a pessoa, você fez ela, você fotografou, você filmou, então não fez. Então, agora, eu peguei aqui, eu fiz uma pequena pesquisa rápida sobre as últimas notícias de Maduro. O Maduro, o último pedido dele, tem 22 horas isso, ao juiz americano que rejeite o processo criminal contra ele, que ele argumentou que o governo americano bloqueou os pagamentos de seus honorários de defesa
violando seu direito constitucional de ter um advogado de sua escolha. Ele e sua esposa, Cília Flores, enfrentam acusações de narcotráfico. Então, isso foi da Reuters. A última notícia que eu achei da Reuters. A AP News, né? A Associated Press, são agências muito grandes, que são os poucos que estão noticiando alguma coisa, que está dizendo que os Estados Unidos estão tomando medidas legais para assumir o controle de um petroleiro de cerca de 2 milhões de barris de petróleo apreendidos próximo à costa venezuelana, para esforços para controlar o comércio do crude, que é o óleo cru venezuelano, sob sanções. Deixa eu ver a última. Lei de ordem de anistia. Aproximadamente 4.500 pessoas receberam libertação plena do abrigo da nova lei de anistia aprovada pela Venezuela, embora ainda estejam centenas permaneçam detidos por motivo político ou crimes graves. Desde a operação norte-americana em janeiro, que resultou na captura de Maduro e sua remoção do poder, a situação política e judicial em Venezuela continua em rápida transformação, com foco intenso no controle do petróleo. Pode continuar. Dentro dessa linha, então, o Irã agora e o fornecimento, agora de petróleo que passava por Hormuz. O estreito agora ficou minado, né? Enquanto o Efraim está vendo ali, gente, eu estou levantando uma bola sobre o Estreito de Hormuz, e isso afeta diretamente os interesses da China, já que ela recebe, e também temos que lembrar que foi feita uma estrada de ferro que liga a China ao Irã. Então, nós temos que ver se essa bendita, né, agora, estrada de ferro, se ela vai ser interditada ou ela vai ser uma linha de suprimento da China para o Irã, ok? Mas, hoje, com certeza, o Estreito de Hormuz já deve ser um local totalmente inviável para a rota comercial. Então, isso significa que nós teremos uma crise no petróleo. Provavelmente, a partir de segunda-feira, nós já devemos ter uma alteração no preço do barril do petróleo. Lembre-se que, a nível de Brasil, nós já temos impactos a partir de agora, de 1º de março, uma série de itens já foram majorados tributariamente. Efraim, Hormuz agora, e o bendito do petróleo, preço do petróleo vai subir. A China sai prejudicada do início dessa guerra. 2, aquela estrada de ferro, ela vai ser paralisada, porque ela pode ser uma linha de suprimento da China para o governo do Irã. Perfeitamente. Todas as 3 afirmações confirmadas e positivadas pelo raciocínio lógico. Por quê? O Hormuz já estava parado para exercícios e agora não volta mesmo, por causa da questão do conflito. A China certamente já está prejudicada de novo, porque o conflito atinge diretamente os interesses dela. Ela fez um investimento arquibilionário para criar a ferrovia China-Irã. Vai ficar paralisado, sim, não só por uma questão de não mandar suprimento, como o risco de perder qualquer coisa que mandar. E terceiro, eu acredito que depois do conflito terminado, a China vai retomar o seu comércio, sim, com o Irã, mas não com o Irã do regime, e sim com o Irã pós-regime. Ao meu ver, o regime acaba com essa guerra. Se ele acaba com uma guerra rápida ou uma guerra longa envolvendo mais países, ainda é um mistério que nós vamos ver respondido nos próximos dias. Agora, Efraim, partindo dessa linha de raciocínio, né, onde a China ela já tomou o ferro. Peraí que minha secretária me lembrou aqui. E o petróleo, que ela falou assim, você esqueceu do aumento do combustível que ele perguntou. Obrigado, meu bem. Está aqui, ó. Show de bola. O petróleo vai aumentar, sim, e isso é bom
para quem produz, como a Arábia Saudita, a Rússia, porque, querendo ou não, qualquer travamento do Estreito de Hormuz sobe o petróleo. Eu vou até procurar, enquanto você faz a pergunta, se já tem alguma notícia recente aqui de aumento do petróleo. A minha colocação é o seguinte: a China tomou na cabeça na Venezuela, deve tomar na cabeça em Cuba e já está tomando na cabeça no Irã. Isso cria internamente, lá no Partido Chinês, uma tensão por Xi Jinping, porque aonde ele botou a mão com força, e são investimentos, né, muito pesados, a China está tomando prejuízo. Ela está tomando prejuízo e sem chance de recuperação, porque não há o que recuperar. Não há o que recuperar, porque, de maneira efetiva, ela botou, os caras dançaram e ela acabou dançando junto. Então, é o que a gente chama de investimento podre. Na realidade, ela fez um monte de investimentos podres. Como é que fica a posição do Xi Jinping dentro do partido se ele está dando prejuízo aos cofres da China? O que acontece é que o prejuízo à China ele é comercial. A China é um país dependente do comércio exterior. A China não tem uma política de armamentista para guerras externas. A gente já estudou isso várias vezes e falou isso de várias maneiras aqui. Todo o trabalho armamentístico da China é só para proteção, defesa, dissuasão, mas controle interno em prol das políticas partidárias. Ela é diferente da geopolítica ocidental, que faz armamentos e guerras e toda uma política externa na sua defesa, mas também para a ofensiva, com algumas exceções. E eu acho que, por exemplo, o petróleo, eu estava fazendo a pesquisa aqui quando você estava perguntando, já houve alguma alteração, mas ainda nada significativo no preço do Brent e do WTI, mas já teve alguns aumentos pequenos acontecendo, mas ainda não foi o suficiente para causar aumentos expressivos, mesmo com o crescimento da guerra. Isso também se dá pelo fato das bolsas estarem fechadas. Por isso que eu falei que o ataque normalmente é feito de sexta para sábado, para evitar um choque anafilático aí nas bolsas de valores mundiais. Então a gente só vai ter noção mesmo dos preços que vão atingir o petróleo a partir da abertura, segunda-feira, da Bolsa de Valores principal do mundo, que é a de Nova York. Olha só a fala aqui do Natoco, agradecer aí a contribuição, né, que está nos ajudando. Ele está falando que o pastor Tiago Votes fala que o Irã são os pés do urso, da besta do livro Daniel, e que é o Irã que vai dar o início à grande tribulação. Bom, vamos lá. Pastor Tiago Voltes, de todos esses pastores que falam na internet, é um dos que eu mais gosto, apesar dele ser pré-tribulacionista doente. Não tem o vascaíno doente, ele é pré-tribulacionista doente do pé só, meu amigo. Mas o bichinho é novo, é um rapaz paulista. Acho que ele tem 7 filhos. Ele é jovem, deve ter uns 30 e poucos anos, tem 7 filhos. Ele realmente obedeceu a ordem, crescer e multiplicar e encher a terra. E eu gosto muito dele. A minha esposa sempre me vê, ele fala fino assim. Não, mas ele é um garoto muito bacana. Eu gosto muito da seriedade que ele tem com as coisas de Deus. Como eu falei, ele é pré-tribulacionista doente, num bom sentido, porque ele chega a afirmar que quem não é pré-tribulacionista vai ficar para trás só para aprender. Então, assim, ele é radical. Mas, fora isso, ele é um garoto com uma visão aberta, espiritual, assim, desses chamados profetas. É um dos que eu mais admiro aí dessa geração jovem. Ele é praticamente geração Z. Muito comprometido com Deus, se mostra assim. Eu tenho um bom testemunho no meu espírito a respeito dele. E ele realmente é um estudioso ferrenho de escatologia. Ele tem um canal chamado Escatologia na Veia, e ele fez Escatologia na Veia. Então, sempre que eu posso, eu assisto. Eu não posso dizer que eu assisto sempre, porque não dá tempo de assistir todo mundo sempre. Os vídeos dele são longos às vezes, mas muita coisa que ele disse por visão se cumpriu, e não foi uma, duas, mas várias vezes. Várias vezes.
Então, eu acho bem interessante ficar atento ao que esse jovem pastor diz, porque ele é bem comprometido de oração, e se ele disse que o Irã é o pé do urso, é bem interessante porque ele é designer gráfico, então ele faz uns estudos com umas imagens que ele mesmo produz, são muito interessantes, conectando as passagens bíblicas aos acontecimentos geopolíticos atuais. Eu já acompanho ele há bastante tempo, acho que é mais de 2 anos. Nessa percepção, Efraim, se for o pé do urso, nós estaríamos de fato com essa guerra iniciando a tribulação, porque o ano passado, em setembro, né, a galera dava por conta que sim, Mastral retroagiu isso, né, a 24, se não falha mesmo, 23, com o ataque do Hamas, ali botou, e que nós estaríamos passando já Pelo pela princípio das tribulação, dores. pelo princípio das dores, né? Qual é a tua compreensão a esse respeito, né, levando em conta que ele poderia ser o bendito do pé do urso? Essa compreensão do Tiago Votes, que estão perguntando aí, que tem esse canal Escatologia na Veia, que, como eu disse, para estudo bíblico em escatologia, é um dos melhores. O garoto é genial nessa parte, é dedicado a isso de todo o coração. Eu sei porque eu já fui garoto como ele e já me dediquei dessa maneira e reconheço que os estudos dele são muito bons. Como eu disse, ele é bem pré-tribulacionista, ferrenho, mas o fato de ser o pé do urso, ele remete a como esse envolvimento, né, do Irã se tornou profundamente conectado à Rússia. Você vê que a Rússia fez realmente os exercícios ali com o Irã agora, semanas atrás, e o urso seria a Rússia e o pé do urso seria o Irã. E que se de fato essa treta de a Rússia acabar sendo puxada, sugada para dentro do conflito, com Israel e Estados Unidos. A gente sabe que Israel está ao alcance da Rússia, né, direto. Os Estados Unidos seria uma coisa mais distante. Mas se o Irã consegue sugar a Rússia para dentro do conflito, aí eu acho que o Tiago Votes vai acertar, porque, gente, se entrar a Rússia num conflito direto com os interesses americanos, tudo isso que está se desenhando de uma possível solução com o problema da Ucrânia cai por terra, e Israel seria o alvo imediato e principal do da Rússia junto através do Irã ali. Então a gente tem que ficar bem atento porque ele pode estar acertando aí o início da tribulação. Por quê? Porque o início da tribulação não é uma guerra em si específica, mas envolvendo determinados países, pode sim envolver o mundo todo de uma forma direta num conflito apocalíptico. Então a gente tem que estar atento, a gente não pode em nenhum momento rejeitar esse tipo de percepção, porque estaria cumprindo Ezequiel 38, 39 e algumas partes do Apocalipse ali, falando das nações que estariam envolvidas num conflito direto com Israel. Eu publiquei um vídeo de alguns soldados israelenses, não sei se você viu, na verdade, eu remisturei de um rabino, eles cantando a música sobre o Messias. O exército de Israel acredita que esta guerra, e muitos rabinos israelenses estão afirmando isso, que essa guerra agora pode ser o prenúncio da chegada do Messias, porque o Messias vem para trazer paz. E o último inimigo de Israel declarado no mundo é o Irã. Essa guerra é proxy, então? Indiretamente, passa a ser proxy dos Estados Unidos dentro dos interesses dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio e do própria Rússia, mas não chega a ser uma guerra proxy diretamente, como, por exemplo, no Iêmen havia dos Houthis com os outros grupos que estavam comandados pela Arábia Saudita. Por quê? Porque há uma vontade deliberada de Israel de acabar com o regime islâmico e uma vontade deliberada, declarada há décadas do Irã de destruir e obliterar Israel, que eles chamam de regime sionista. Assim como Israel se refere ao regime islâmico, ele se refere a Israel como um regime sionista. Então, não seja a ser proxy no sentido original da palavra, mas acaba tendo, vamos dizer, um potencial de ser proxy. E dentro dessa linha de raciocínio, a população, o fato dessa adesão das mulheres dançando pela libertação,
os jovens dançando pela libertação. Isso complica o cenário de guerra, porque faria mais sentido obliterar tudo ali ao derredor, né? Porque o custo é menor, bem menor, se você vai lá e arrebenta com tudo, que é a tendência do Irã em relação a todo mundo que ele quer atacar. Né? Ele vai começar a jogar para cima dos civis. Até agora parece que não, pelo que você disse, os inícios de ataque do Irã são cirúrgicos, né? Sim. Mas nós vimos na de 12 dias que ele lançou em cima da população também, ok? E Não provavelmente. podemos esperar outra coisa. O Irã vai atacar tudo e todos, começando por Israel. Ele já tinha dito que ia atacar planta nuclear, as cidades, os principais indústrias. Eles falaram que vão deixar Israel inoperante. Eles deixaram isso claro. Tá. Nas Então, várias declarações. partindo disso, você acredita que de hoje para amanhã, se a gente pudesse colocar numa escala de 0 a 10, qual é a resposta iraniana? Zero é o que já fizeram. Zero é o que já fizeram e fizeram um monte, pelo que você colocou, em relação às bases. Você acredita que em 24 horas isso chega a que nível? Eu acho que eles vão escalar para toda a capacidade possível. Eu acho, inclusive, que eles já estão com tudo programado para atacar toda a parte possível de Israel e os americanos e tudo, e que já está programado para, mesmo com a morte dos líderes, tudo programado para atacar. Porque a gente tem que sempre lembrar que você começou dizendo assim, seria mais fácil obliterar. Não seria. Porque se você atacar o povo iraniano para poder atingir, você vai continuar tendo os ataques, porque eles já deixaram tudo programado militarmente. E quem tem o controle militar é o regime. Aí, por que a Europa condenou o exército revolucionário da Guarda Revolucionária, quer dizer, o exército da Guarda Revolucionária iraniano como um exército terrorista? Porque eles respondem diretamente aos interesses do regime, eles não interessam, para eles não interessa o desejo do povo, a vontade do povo. É um exército que serve somente ao regime. Então, se você pega o povo, você está pegando pessoas que não têm controle nenhum, ingerência nenhuma sobre as escolhas do regime iraniano. Então, não faz nem sentido. Toda a guerra de Israel e dos Estados Unidos vai ser concentrada nas capacidades militares e nucleares iranianas. Eles vão literalmente buscar acabar com essas capacidades de vez. Eles conseguiram causar um grande prejuízo na Guerra de 12 Dias, tanto Israel quanto os Estados Unidos, a essas capacidades. Eles conseguiram recuperar e aumentar algumas coisas, mas outras ainda não, mas conseguiram ainda manter. Mas a impressão que dá agora, tanto de um lado quanto de outro, é que essa é uma guerra total, sem precedentes de tudo que vai acontecer agora entre o Irã e Israel. Eles não vão retroceder mais. Aquele banho de sangue de janeiro e fevereiro, com um número que pode ter ultrapassado os 100 mil mortos internos, cria agora a ação da população chegando aonde, tecnicamente, o americano e o israelense não chegaria, porque você imagina que agora, né, o parquinho pegou fogo. O parquinho pegou fogo e a galera está começando a querer respirar liberdade. Você acredita na adesão total da população nesse esforço de obliterar, porque esse foi o termo que você até citou numa das lives, já, que eles disseram, vocês comecem que a gente termina o serviço aqui. Você acredita que vai haver a diáspora agora de vez? A diáspora não acredito que eles vão sair do Irã, não. Eu acho que a população inteira vai fortalecer os ataques externos, porque eles não tinham como lutar contra o exército iraniano, por motivos óbvios. Você vê que foi um massacre, um genocídio, literalmente, que esse regime fez com a própria população iraniana, que está ali sob poder de fogo deles. Os caras estavam atirando a revelia contra os protestantes do Irã, e, de repente, agora eles veem que há um apoio externo, a inteligência dos dois países, Irã e Estados Unidos, Israel e Estados Unidos, está trabalhando em terra, há muitos iranianos apoiando as ações de derrubada do regime islâmico. Se eles puderem derrubar o regime mais rápido, ajudando de dentro, eu acredito que a população inteira
com poucas exceções, vai apoiar esses ataques, porque o Trump mandou várias vezes o seguinte recado: anotem e guardem o máximo as informações dos torturadores e dos que vos perseguiram, porque não vai sobrar nenhum. Ele falou isso várias vezes. Ele falou: não deixem de marcar aqueles que estão oprimindo vocês, porque quando o regime cai, o cara que estava oprimindo diz: não, eu sou a favor da queda do regime, mas não vai ter jeito, porque a população, tipo assim, não vai sobrar nenhum, meu irmão. Não vai ficar ninguém de fora que causou, que cooperou, que apoiou o desmembramento, né, e a morte de tantos civis inocentes por parte do apoio ao regime. Ah, eu estava sob ordem. Isso não vai servir de justificativa para essas pessoas. Então, eu acredito sim que vai haver um levante de dentro do Irã para acabar com as forças do regime, e o regime não tem mais condições de governar pacificamente o Irã. Acabou esse regime, mesmo que eles consigam resistir na guerra, mesmo que eles consigam lograr algum tempo de vitória, de sucesso nas suas tratativas militares, eles não têm mais condições morais de governar um povo pelo qual ele mostrou total desprezo à segurança e à sobrevivência desse povo. Você me lembrou duas coisas aí, ó. A primeira foi aquele julgamento da Ucrânia, dos nazistas presos, né? Que o povo ucraniano botou todo mundo pendurado, né? Literalmente pendurado. Pendurado todo mundo, tá, gente? Isso aí é histórico ali na Ucrânia, por causa da maneira como os nazistas agiram ali contra o povo russo e automaticamente o povo ucraniano, que não concordava, né, com a maneira nazista de ser. E segundo, né, registrar aí, o nosso amigo chegou, Gustavo, vamos ver se a gente bate um papo à noite aí, ok? Depois passa um zap aí. Ó. O Gustavo falou sobre o que você já tinha relatado da comemoração interna lá, né? Parece Copa do Mundo. Agora, se esse trem Só uma escalar... exemplo, uma observação antes da próxima pergunta. Estou vendo aqui agora, a Força Aérea Israelita conseguiu destruir vários lançadores com mísseis balísticos neles antes de serem lançados contra Israel. Ou seja, os aviões, os caças israelenses já estão fazendo a devassa nos lançadores de mísseis. Lembra que tinha um avião que a gente falou aqui que demarca todos os radares e todos os pontos eletrônicos de lançamento? Os Estados Unidos já tinha mapeado tudo com o Estado israelense, e nós estamos falando de mais de 590, somando a Força Aérea Israelense com a Força Aérea Americana, mais de 590 caças de altíssima capacidade e precisão saindo nesse ataque. Vai ser muito difícil para o Irã conseguir causar a destruição que ele prometeu, mas nada é impossível, porque eles têm armamentos ainda que não haviam sido divulgados, que eles vão usar agora. Eu ia colocar, Efraim, a respeito dessa movimentação agora, né, no mundo. Por quê? A ONU ela não condenou o genocídio em janeiro da cadeira dos direitos humanos, né, matando aí próximo de 100 mil civis inocentes, desarmados, e prendendo próximo aí de 300 mil. Então, a cadeira dos direitos humanos não foi tirada ainda da mão do Irã, ok? A posição agora da ONU frente a esse conflito e o Conselho de Segurança da ONU. Já há indício do Conselho já estar se reunindo por conta do que começou nessa madrugada? Muito provavelmente a gente vai ter notícias, eu acho que amanhã, sobre alguma reunião de emergência da ONU. Ainda não foi noticiado nada. Por quê? Porque, literalmente, nós pegamos algumas 2 horas, no máximo 3, de início do conflito. Então, ainda não houve tempo hábil para respostas de organismos internacionais como a ONU, de conclamar a reunião de emergência para tratativas desse tema. Agora, assim, o ataque surpresa que já foi planejado já está descrito. Você quer que eu leia como é que foi? Sim. O ataque desta manhã foi realizado simultaneamente em vários locais em Teherã, onde altos funcionários políticos de segurança do Irã se reuniram. Olha que interessante. A decisão de atacar de manhã, em vez de durante a noite, conseguiu alcançar uma surpresa tática. Por quê? Porque todos aguardavam o ataque pela madrugada e não aconteceu, e sim pela manhã.
Milhares de horas de intenso trabalho de inteligência na fábrica de alvos de inteligência israelense conseguiram aumentar o número de alvos em centenas por cento. Por isso, Israel está preparado para atacar o Irã conforme necessário, juntamente com a localização precisa dos comandantes e da liderança sênior iraniana. Eles estão atacando ao mesmo tempo as armas de ataque quanto os locais onde os comandantes estão. Eles têm tudo planificado e detalhado. Todos os voos de Beirute foram cancelados. O governo espanhol emitiu uma declaração de condenação relativa ao ataque americano-israelita no Irã. Mais uma vez, somos enviados para a briga antibombas. Os israelenses estão declarando. A documentação de uma nuvem de fumaça subir da base aérea também na Jordânia, depois de ter sido atingida por um míssil iraniano. Eles atacaram no Kuwait, na Jordânia, e a força aérea israelense chamada One Zion Wing, né, Sião 1, asas da Sião 1, já está no ar, que é uma das principais forças de ataque israelenses dentro da zona de ataque iraniana. Então, a guerra já é total. Deixa eu te fazer uma colocação aí que tu vai amar. Eliseu está na Câmara do Rei? O Eliseu não, mas os caras... Israel já perdeu, rapaz, muito dessa visão profética. Eles trabalham com a força da capacidade de inteligência. Eliseu era algo profético, Eliseu via o que se falava nas recâmaras. Eles usam a tecnologia para isso, mas nunca serão tão precisos quanto a revelação divina. Israel vai precisar dar muitos passos atrás para voltar ao que era como nação dirigida e guardada por Deus. Quando você luta as suas lutas, Deus não luta elas por você. Deixa eu então jogar uma lupa em cima disso. Só para confirmar o que eu estou dizendo, que não é opinião minha, está escrito em Isaías 31, que já que vocês confiaram na força dos cavalos e dos cavaleiros do Egito, então você vai ter que lutar com eles, porque eu não vou botar minha mão. Foi assim, em outras palavras, que Deus falou. Não, e o Egito agora é o americano, né? O americano está nessa aí, cumprindo bem esse papel do Egito. Agora, a pergunta que eu te fiz, jogando uma amplitude sobre o quesito Eliseu, é: junto a Khamenei, nós temos um agente Mossad? Khamenei? Mossad, sentado ali dentro do mesmo ambiente, aguardando o momento para fazer a extração ou execução? Eu acho que eles já tentaram 2 vezes, pelo que eu li aqui, já fizeram 2 tentativas de pegar o Khamenei e não conseguiram, doutor Alex. Uhum. Mas tem sim, tem agentes ali sim. Mas eles não conseguiram ainda pegar o Khamenei. Sabe por que eu te coloco isso? Porque a maneira, né, aí eu estou pensando como militar, né? A maneira de você poder diminuir qualquer tentativa de dano maior, né, é justamente através da infiltração, né? O militar, ele trabalha com a infiltração. A gente sabe que Israel está infiltrado ali, não foi esse ano nem o ano passado, eles já estão infiltrados há muito tempo, que eles se infiltraram ali, ok? Porque o Irã sempre disse que queria arrebentar com Israel. Então, é aquela coisa, né, que é melhor o meu pirão primeiro. Então, dentro desse conceito, eles já devem estar dentro da Câmara do Rei. E dentro da Câmara do Rei, você pode ter o efeito sanção acontecendo ali, inclusive, né? Porque dependendo de para onde, né, o Khamenei se colocou e se ele está dentro de alguma estrutura militarizada, nós podemos ser surpreendidos com uma sanção explodindo a parada toda, né? Isso seria algo a ser considerado se houver a infiltração, ou você acredita que não? Eu acredito que deve ser considerado, porque as chances de uma reação contrária também são grandes por parte de alguns países islâmicos
de culparem Estados Unidos e Israel dessa situação. Então, Ó, o Bill aí, tá me lembrando que tem código de Enoch, hein, gente? Daqui a pouquinho o Bill já entrou puxando a minha orelha. Tem código de Enoch agora às 10 horas. Você que ainda não está no código de Enoch, você corra. O zap é o 21 995 31 34 67. Você manda Enoch, né? E aí a turma do Bill já te põe para dentro. Olha só, acabaram de colocar aí, ó, o Enoch aí, ó, é hoje. Agora, às 10 horas aqui, eu terminando aqui com o Efraim, eu já corro o código de Enoch, né? Nós temos aí o Tique também à tarde, hoje, e amanhã Geburá, que vai ficar pequeno, gente. Ó, com a guerra, Geburá agora ficou pequeno amanhã, porque vai dar para fazer uma análise já introduzindo o conceito de Judá e Efraim com o início dessa guerra. Não é isso, Efraim? Não dá para fazer agora uma contextualização? não ia não, mas agora que foi falado, eu vou ter que dar o jeito de fazer uma contextualização. Mas dá mole Ó, agora, rapaz. Olha qual por que eu estou falando isso aí da sua pergunta? Porque olha a declaração do ministro de Relações Exteriores de Omã. Olha a palavra dele. Estou consternado. Negociações ativas e sérias foram mais uma vez prejudicadas. Nem os interesses dos Estados Unidos, nem a causa da paz global são bem servidos por isso. E eu rezo pelos inocentes que sofrerão. Peço aos Estados Unidos que não sejam mais sugados. Esta não é a sua guerra. Doutor Alex, vamos voltar ao pastor Marcelo de Carvalho. Tudo indica que foi os Estados Unidos que fez o primeiro ataque pela manhã. Então, ele estava certo. Olha, se foi, será que foi mesmo? Tem que confirmar, né? Tá aqui, agora já tem países alegando que foi, e essa última declaração que eu li do ministro de Negócios Estrangeiros de Omã, juntando com aquela outra de que foi feito pela manhã para confundir as defesas iranianas e não de madrugada, porque todas as vezes que foram atacados por Israel foi de madrugada, na sexta para sábado. Passou a madrugada, eles relaxaram, não vai acontecer de novo. Está 3 sextas-feiras, lembra que a gente falou ontem? Para acontecer. Aí, de manhã, quando não costuma acontecer, aconteceu. Então, é muito provável que, quando o Irã atacou essas bases americanas, já foi uma resposta direta a um ataque americano. Aí, o pastor Marcelo Carvalho, acertou em cheio também nesse ponto. Vamos levantar antes de bater o martelo. Levanta antes de bater o martelo, que é Não, certo. já levantei, doutor. Eu vou dar razão a ele. Vamos honrar os caras que estão sendo usados, vamos honrá-los. Tá e certo, ele tenha sido. A única coisa que ele disse que ia haver um acordo. Não houve acordo, mas que houve toda vez uma expressão por parte do Trump que preferiu o acordo, prefiro o acordo, e não parava de mandar armamento, prefiro o acordo, não parava de mandar navio, prefiro o acordo. Gastou bilhões por dia para manter um exército inteiro cercando o Irã, mas eu quero o acordo. Total. O Irã disse em nenhum momento que aceitava o acordo. Agora, já tem gente alegando que os Estados Unidos estão sendo sugados por uma guerra que não pertence a ele. Vamos ver. Olha, 3 judeus em movimento no mundo: Putin, Benjamin e Donald Trump. No que vai dar esse trio aí? Eles vão sedimentar essa sociedade contra o dragão, porque depois de tudo isso ainda tem o dragão, né? Aí, se colocar o dragão na equação, muda tudo. A gente tem que esperar o início da tribulação. Ele só pode se manifestar no início de um tempo determinado. Ele está proibido e limitado a ações, como ele vem fazendo, a ações geopolíticas, mas nunca a um envolvimento direto. Só a misericórdia, gente. Você corra para o código de Enoch, Geburá, Zap 21 995 31 34 67. Em exatamente 15 minutinhos, a gente inicia a transmissão do código de Enoch, que é uma bomba. Hoje, já com o início da guerra, né? Vamos dizer, Efraim, a gente vai ter que ser cirúrgico nas colocações e contextualizar a linha do desdobramento, porque Enoch viu e Enoch disse o que seria esse tempo, tá, gente? Você que ainda não viu... Eu já vou almoçar, que já passou 40 minutos no meu almoço aqui. Vá lá. A gente começou cedo.
Estamos Mais entrando, tarde a gente gente. volta aí. Fica na paz. Valeu, tchau, tchau. A paz, meu povo. Ó, Zap 21 995 31 34 67. Você manda código de Enoque, você manda, né, Geburá, Geburá. Agradecer aí a turma que fez a doação, a turma do like, o seu compartilhamento. Você se torne assinante do canal, print como assinante, manda para a gente como membro do canal, ok? E você vai receber o mimo nosso. E dentro de 15 minutinhos nós devemos começar a transmissão do Código de Enoque. Você pode e deve se inscrever agora para participar online ou, caso queira, assistir depois todo o material já gravado e as próximas aulas, porque ainda vamos ter pelo menos umas 4 aulas aí, no mínimo, do Código de Enoque. E amanhã, às 14 horas, nós temos Geburá, o Efraim, fazendo a leitura da casa de Judá e Efraim, contextualizando com isso da guerra total. Ok? Estamos te aguardando. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.